Olá, turma do primeiro ano, né? Vamos aí para nossa aula semanal de filosofia. Lembrando que eu estou devendo uma aula para vocês, a gente vai repor essa aula talvez na próxima semana. Vamos ver como é que fica aí. Pega o livro de vocês de filosofia e abram na página 58. Vamos lá. E diz aí, ó: trabalho com mercadoria, alienação. Existem vários sentidos para o termo alienação. Em todos eles, há em comum a noção de perda. Do ponto de vista jurídico, perde-se a posse de um bem. Para a psiquiatria, o alienado mental perde a dimensão de si na relação com os outros. Segundo Rousseau, o poder popular é inalienável, porque só a ele pertence. Vejamos agora o sentido político elaborado pelo marxismo. O que diz aí, ó? No século XIX, o conceito de alienação foi utilizado por Karl Marx ao analisar a exploração dos operários nas fábricas criada a partir da Revolução Industrial. As condições de extensas jornadas de trabalho, em péssimas instalações, os salários baixos, a regimentação de crianças e mulheres como mão de obra mais barata, denunciavam uma grave questão social. Esse estado de coisas desencadeou um movimento socialista e anarquista. Neste panorama, Marx reforçou a temática do trabalho como condição de liberdade. É pelo trabalho que o ser humano se confronta com as forças da natureza e, ao mesmo tempo que as modifica, transforma a si mesmo e humaniza-se. Em contrapartida, negou que a nova ordem econômica do capitalismo fosse capaz de possibilitar a igualdade entre as partes, porque o trabalhador perde mais do que ganha, já que produz para o outro. A posse do produto lhe escapa. Neste caso, é ele próprio que deixa de ser o centro de si, não escolhe salário, embora lhe apareça ficticiamente como resultado de um contrato livre, não escolhe o horário nem o ritmo de trabalho e é comandado de fora, por forças que não mais controlam. O resultado é que o trabalhador torna-se estranho, alheio a si próprio. Trata-se do fenômeno de alienação. Portanto, a alienação não é puramente teórica, como a economia capitalista prevalece, a lógica do mercado. Tudo tem preço, ou seja, ao vender sua força de trabalho mediante salário, o operário também se transforma em mercadoria. Vale frisar que a alienação não se aplica apenas à produção do trabalhador, mas também às formas do consumo, como veremos mais adiante. Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma pequena reflexão aqui sobre a questão do trabalho. Primeira coisa, pessoal, ó, questão de alienação. Para Karl Marx, ele talvez tenha sido o pensador que mais trabalhou com essa questão de alienação, com esse conceito de alienação. Como eu já falo, alienação é o quê? É você perder a posse de algo. Tá? Alienação é isso, é algo que alguém tem que você perde a posse. Aparentemente é seu, mas só que, na verdade, quando você vai analisar, pertence a outro. Tá? É dessa forma. Então, o que acontece? Karl Marx, ele vive no momento em que a sociedade capitalista, ela começa a se firmar, tá? onde
os direitos do trabalhador, eles são usurpados. Vocês têm uma ideia, Karl Marx vive numa sociedade onde crianças e mulheres, onde vocês tivesse nascido naquele tempo, agradeça por isso, vocês não estariam estudando, vocês estariam provavelmente dentro de uma mina de carvão para explorar o minério, que era a principal fonte de energia da indústria naquele momento. Entenderam? Então provavelmente vocês não estariam estudando, tá? Para começo de conversa. Então Karl Marx denuncia esse modelo de sociedade, tá? Karl Marx denuncia esse modelo de sociedade, onde ele vai analisar a situação do trabalhador. Ele, no primeiro momento, diz o seguinte, que o trabalho, na verdade, esse trabalho é aquilo que possibilita você transformar a natureza em seu próprio benefício. Isso era a lógica primeira do trabalho, transformar a natureza no seu próprio benefício. No entanto, o que ele percebe é que as pessoas estão vendendo a sua força de trabalho. A sociedade capitalista está tirando do trabalhador, está comprando do trabalhador, quando ele coloca que tudo vai ter um preço, inclusive esse preço vai entrar também, vai valorar, ou seja, vai dar um valor ao trabalho, que é transformado o trabalho em salário. O preço do seu trabalho é o salário. Você vende o seu trabalho e você recebe um valor. Seu trabalho virou mercadoria. O trabalho virou mercadoria. Aquilo que era, no primeiro momento, Karl Marx coloca, que possibilitaria o indivíduo a se libertar na sociedade capitalista, por ele vender a força de trabalho para o capital, ele não tem a menor possibilidade de vir a ser livre, porque o trabalho não possibilita isso. O trabalho capitalista, o trabalho da sociedade capitalista, ele não possibilita a libertação do trabalhador. Nesse contexto, surge o quê? Surgem as ideias socialistas. O que é o socialismo? Olha, aqui a gente faz um parêntese, tá? Aqui a gente faz um parêntese. Tem muitos doutores aí de Facebook, que escuta um tal de Olavo de Carvalho. Esses youtubers que tá muito na moda, esses youtubers, escuta Olavo de Carvalho e uma série de outros dementes falando sobre socialismo. A primeira coisa que faz uma confusão com socialismo e comunismo, tá? É a primeira coisa que a pessoa faz. A pessoa não sabe diferenciar, tá? Ou seja, então as ideias comunistas é uma ideia de revolução, é uma ideia onde o trabalhador ele vai passar a ser o centro das coisas, o centro da economia, o centro do país, porque é ele que produz, e não o capitalista, e não o dono do capital. Não é o dono do capital que produz. Quem produz a riqueza é o trabalhador. Se é o trabalhador que produz a riqueza, na visão marxista, na visão de Karl Marx, quem tem que usufruir desta riqueza não é a elite, não é a burguesia, como ele chamava, e sim o proletariado, que o proletariado é quem trabalha, o proletariado é quem produz a riqueza, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu chamo a atenção para vocês pessoal, que nunca tire conclusões daquilo que vocês não têm conhecimento, pelo menos básico. Eu não tenho um conhecimento, dizendo assim, eu não sou um especialista no pensamento de Karl Marx.
Mas para mim trabalhar, para mim dar aula, eu tenho noção. Eu já tive a curiosidade, a paciência, né? Para se ler tem que ter paciência de ler as principais obras de Karl Marx, principalmente o Manifesto do Partido Comunista e parte do Capital, porque o Capital é catatal, então eu ainda estou lendo ainda. Então a gente percebe o quê? Percebe que há primeira coisa, muito preconceito, se criou muito preconceito da teoria socialista comunista de Karl Marx no período da Guerra Fria. Porque o que era a Guerra Fria, gente? A Guerra Fria era a União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro. A União Soviética dizia que que utilizava o pensamento marxista, tá? No entanto, a União Soviética tinha algumas características do pensamento marxista. Algumas. Não tinha todas, não era toda. Era uma economia que muitas vezes partia mesmo para uma ação mais enérgica, uma ação mais, digamos assim, mais violenta contra o próprio povo. E os Estados Unidos com o capitalismo. Então criou-se o preconceito da teoria marxista no período da Guerra Fria. Isso morreu. A Guerra Fria terminou no início dos anos 90. E nós vivemos aí um longo período onde se estudar Karl Marx, onde se colocar como socialista, não era algo sujeito até a agressões. De um tempo para cá começou novamente a ignorância. A pessoa se diz anticomunista sem saber o que é. Por quê? Se todo mundo entendesse o que é o comunismo, se todo mundo parasse para ler Karl Marx, para estudar o comunismo, a pessoa tinha que ser muito, digamos assim, muito troncho, vamos usar esse termo, para não querer o comunismo. Porque o comunismo seria o quê? O paraíso aqui na Terra. Tá? O paraíso aqui na Terra, onde você teria direito de usufruir da riqueza que seu país produz de forma igual, todo mundo igual, não ia ter mais pobre, não ia ter mais rico, todo mundo era igual dentro da sociedade. Ou seja, principalmente o pobre, que não tem nada, era o mais beneficiado no sistema comunista. O rico não. O rico teria que dividir a riqueza do país. Então essa era a ideia de Karl Marx, que o trabalhador ele ficasse com o produto do seu trabalho, com o lucro do seu trabalho. Se ele não fica, aí é onde vem a chamada alienação do trabalho. Alguém está pegando o seu produto, que é seu trabalho, a sua mercadoria, e utilizando para si próprio. Por exemplo, um trabalhador que trabalha na montadora de carro. E ele nunca vai poder ter um carro. E ele vai produzir carro a vida inteira. Ele nunca vai poder usufruir do produto que é fruto do seu próprio suor, do seu próprio trabalho. Então é nesse ponto a crítica de Karl Marx. Então quando vocês escutarem aí as barbaridades aí sobre comunismo, sobre socialismo, primeiro ponto a gente tem que conhecer. Tá? Primeiro ponto a gente tem que conhecer. Não ir na onda, que o socialismo é ruim, socialismo é aquilo. Não. É uma teoria maravilhosa. Pena que nunca existiu, o comunismo no caso, nunca existiu em nenhuma sociedade moderna. Karl Marx sonhou, elaborou, mas na prática nunca existiu nenhuma sociedade comunista, tá? Nunca existiu na prática, como é na teoria, nenhuma sociedade comunista. Existiu as sociedades socialistas. O que é o socialismo, gente? Para concluir a aula, o socialismo é a passagem da sociedade capitalista para comunista. O comunismo é o socialismo é essa passagem. É simplesmente essa transição
de socialista para comunista. Tá ok, pessoal? Leiam a página. Leiam a página. Aí essa que tem essa alternativa, né, na página 58, tá? E elabore aí para a atividade da aula, elabore 5 questões sobre aí o trabalho como mercadoria e alienação. Elabore 5 questões e responda e manda no PV, tá bom? Bons estudos, boa sorte, bom final de semana.